Oi, tudo bem? Mundo de Marias hoje, diretamente de Niterói, traz um tema muito interessante, ninho vazio. Comigo estão aqui convidados muito especiais, o Marcelo, psicólogo, e a Camila, estudante de psicologia. E aí eu quero começar, Camila, com você, para que a gente entenda melhor o que significa ninho vazio. Então, o ninho vazio, ele é exatamente a saída do último filho de casa, né? Que gera geralmente dor para os pais. O Marcelo pode falar bem disso, acrescentar, me ajudar. A Camila está falando isso porque ela acha que eu já passei por isso. O que acontece? Na minha casa nunca saíam de lá. Tá? Então nunca teve o ninho vazio, porque sempre tem alguém lá dentro da casa. Né? Eles vão e voltam. Tá? O que acontece com relação ao ninho vazio? Não precisa ser necessariamente o último a sair, mas sim a relação que essa pessoa tem com os pais. Porque o que acontece? Tem filhos que depois que eles assumem uma maturidade, eles passam a cuidar dos pais. Tá? Então criam uma necessidade, tipo, eu vou para o banco e eu quero que você vá comigo. Eu preciso ir no supermercado e você vai comigo. E aí acaba que tem um vínculo muito grande, uma codependência. Tá? Então a saída desse elemento, né, do núcleo familiar, isso causa muito sofrimento. E Marcelo, deixa eu te perguntar, essa sensação, eu não sei se é uma sensação, se é um sentimento, o que é isso, o ninho vazio, isso ocorre só com o filho ou pode ocorrer também com os pais ou só com a mãe? Como é que funciona? Para quem isso? A quem isso afeta de fato? Quem for dependente. Existe a possibilidade de uma codependência, onde o filho é dependente da mãe e a mãe é dependente do filho. Aí nesse momento, a gente fala de mãe porque geralmente é a mãe que sofre mais, mas eu tenho alguns casos no consultório que eu atendo que os pais também sofrem muito. Inclusive tem pais que sofrem mais do que as mães. Eu já tenho alguns casos inclusive que a pessoa fica com depressão, né, com crise de ansiedade, ou inventa todo dia uma doença diferente para que a filha esteja lá o tempo todo em casa. Para chamar atenção. Isso. Entendi. Geralmente acontece com a mãe porque parece que ela perde o papel de cuidadora, né? Tá. E é aquilo que ele falou, né? A codependência, né? Então e talvez seja uma necessidade que a mãe tenha de cuidar. Então quando ela tá vendo que ela tá perdendo, né? É isso? É como se ela não tivesse outra função, né? Ela vive para aquilo. Até o filho sair de casa, ela vive em função daquele ciclo. E quando o filho sai, é como se ela não tivesse mais função dentro de casa. Entendi. E aí acontece de quando a mãe ainda é casada com o pai, né? Eles se descobrem num casamento onde... O que eu vou fazer, né? Que casamento é esse? A gente estava num casamento porque os dois viviam em função Se dos descobrem filhos. duas pessoas estranhas, né? E acontece muita separação, né, Marcelo? Sim. Nesse período. Nesse período. Isso. É muito comum. É muito comum. E é interessante isso, a gente até estava conversando nos bastidores, né, sobre isso. Também a história do filho assumir, né, um papel, né, de como se ele fosse o cuidador. E aí quando esse filho assume o papel de cuidador, existe uma inversão dos papéis, né, e essa mãe ela sofre, essa mãe ou esse pai, né, que depois que divorcia, existe também uma substituição de papéis. Eu pego um dos filhos para ser o meu marido, ou eu pego um dos filhos para ser a minha esposa. E passa a assumir a função daquele elemento do núcleo. E existe, Camila, um momento certo para ocorrer essa ruptura ou não? É algo que pode ocorrer a qualquer momento? Não tem um tempo certo, né? Em cada família acontece de forma diferente. Às vezes o filho sai para estudar, ou o filho sai porque realmente quer a sua dependência, sua independência, perdão. E às vezes por um casamento, enfim. E vai doer mais, né, na mãe, no pai,
às vezes até no filho, quando isso acontece de forma rápida, entendeu? Não é algo previsto, não é algo planejado. Tem casos que na clínica que o filho faz vestibular por muito tempo e assim, não vou passar, e do nada passa e tem que mudar de cidade, mudar de estado. Isso é um baque muito forte, né? Isso também pode ser um exemplo, a separação dos pais, porque aí como o filho fica com um dos dois, aí pode se sentir esse vazio, esse ninho vazio mesmo, essa tristeza, porque aí é algo inesperado, né? Não é algo que, quando um processo de separação vem ocorrendo lentamente, eu acho que pode ter uma diferença, né? Daquela separação que é brusca, rápida. né? Isso também pode ocorrer um ninho vazio por conta dessa separação dos pais. Sim. Creio eu que sim. Antigamente, no tempo dos nossos avós, a separação era algo que era escondida. Então todo mundo só ficava sabendo na hora da separação, escondia dos filhos. Hoje existe uma participação muito grande, inclusive é filho que fala, separa mesmo dele ou separa mesmo dela, né? Vocês não estão certos, eu prefiro vocês separados. Então hoje é muito comum você expor as suas dificuldades, as suas limitações para os filhos. Então essa participação ainda potencializa a dor da saída, né, do ninho. Entendi. E existe um tempo para que a pessoa viva esse ninho ou não? Isso vai depender muito do distúrbio que isso vai causar. Né? Que a pessoa pode viver como se fosse um luto curto, como ela pode viver um tempo muito longo. Eu tenho casos, para você ter uma ideia, que a pessoa teve essa ruptura há 5 anos atrás e ela continua sofrendo. Tá? E aí os filhos levaram essa pessoa a fazer a terapia. Entendi. E que nível que é esse sofrimento, Marcelo? Até que ponto que pode chegar uma dor de um ninho vazio? Uma depressão? Ou não? Ou é algo que é mascarado, que a pessoa tenta dar continuidade à vida dela, mas que existe aquele sofrimento, aquele vazio? Então, como que é? A nossa preocupação maior na psicologia é a substituição, porque algumas pessoas elas criam outros processos, né, de doentios, né? Então começa a acumular as coisas, tipo, não joga nada fora, começa a comprar coisas sem sentido, sem necessidade. Cria um sintoma, né? Isso, então ela vai colocando alguma coisa para substituir esse filho que saiu, né? Vai ocupando, ou em outros casos, por exemplo, comida, né? Então ela vai ter uma obesidade, né? E em outros casos também doenças psicossomáticas. Entendi. Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu costumo dizer que o mundo de Marias ele é feito com verdades, né? Com vida real. E aí, com a vulnerabilidade de cada pessoa, com os limites das pessoas. E antes de mais nada, antes de qualquer outra pessoa, existe eu, Verônica, né? E aí eu compartilho com vocês um relato. O meu filho, ele saiu da minha casa, ele tinha 10 anos de idade. E isso pra mim foi muito difícil, foi muito duro. Eu sofri muito, assim. É algo tão desesperador que eu achei que eu fosse morrer mesmo. Eu acordava de madrugada chorando muito, uma dor no peito, algo, era tanto desespero que eu achava que não tinha solução. Eu não via solução para aquilo. E doía muito. E talvez eu tenha feito isso que você falou, essa substituição. Porque eu tentei mascarar, sabe, as coisas. Então eu tentei substituir. E aí o que eu fiz? Eu comprei um cachorro. e não foi algo consciente que eu fiz. Eu não fui lá na loja e pensei, vou comprar um cachorro para tampar esse buraco aqui, esse vazio que está no meu peito. Não. Foi algo que dentro de mim foi natural, mas que com certeza deve ter sido algo inconsciente, né? E aí eu me dediquei a esse cachorro. E aí fui me dedicando ao estudo, ao trabalho. E só que isso, no meu ponto de vista, não sei se eu estou errada, e aí você me corrige, ou vocês, é como se eu tivesse colocado um paninho em cima da sujeira, só para que eu não visse. Só que eu percebo que isso ainda dói, porque cada vez que ele me visita, quando ele vai embora, eu choro.
E é uma dor horrível. Tipo, na véspera dele ir embora, eu já tô péssima, tô sofrendo, já tô chorando, já tô muito triste. Por isso que eu te perguntei se existe um tempo, porque o meu filho tá com 17 anos, já tem 7 anos que ele saiu. E eu ainda sofro com isso. Então, foi igual você falou, você não trabalhou o luto, né? Você só colocou ele, a gente fala muito da psicologia, escondido, né? Você guardou e não tocou nesse assunto. Né? E eu acho que o que a Camila falou faz todo sentido. Assim, aí eu percebi isso, eu percebi esse ano. Eu percebi que eu não sabia quem era eu, fora da maternidade. Quem é a Verônica sem a mãe, né? Quem é a Verônica pessoa. E foi um processo de amadurecimento muito grande, em que eu pude me olhar de novo, começar a entender o que eu de fato eu gosto, o que eu quero, o que eu desejo. E até o mundo de Marias foi idealizado nesse momento, sabe? No meio desse turbilhão de sentimentos e questionamentos foi da onde surgiu a necessidade de oferecer para as pessoas algo que veio das minhas experiências. Então, o que eu podia fazer com isso, né? Para ajudar as pessoas. Então, eu resolvi. Eu falo que Deus que me deu essa ideia, porque de fato foi Ele que me inspirou. E aí foi quando eu decidi criar um Mundo de Marias. E eu acho, assim, muito interessante o que você está falando, porque é um processo que a gente precisa prestar atenção, porque a gente se perde, né? A gente se anula por conta dessa maternidade. A gente acaba esquecendo que a gente é um ser humano como qualquer outro, tem outras funções, precisa trabalhar, precisa sair, curtir a vida, né? É verdade. E a gente só foca no filho, né? O que é melhor pro filho, é aquele desespero, né? Tanto é que quando você fala de perda, a primeira coisa que você pensa é, meu filho, tipo assim. Geralmente você escuta a mãe falando, eu não tenho medo de morrer, o meu medo é morrer e meu filho ficar sozinho, né? Verdade. Então assim, você vive em função dele. E quando ele sai é como se... Tem mães que acreditam que é uma traição do filho sair de casa, porque ela se dedicou a vida inteira a eles e quando eles saem de casa eles foram egoístas, porque eles têm que viver a vida dela, entendeu? Em alguns momentos eu senti isso também, não posso mentir, né? Eu senti. E o fato dele ter saído dessa forma que você disse, né, de uma forma inesperada, eu acho que isso me trouxe mais choque, sabe? Porque eu me preparava assim, ele vai crescer. Nessa idade que ele está hoje, era onde que eu projetava que ele fosse sair de casa. Que ele iria estudar, que ele iria fazer uma faculdade. Então eu já me preparava para isso. E aí quando ele saiu aos 10 anos de idade, eu não estava esperando, eu não estava pronta para aquilo ali. E aí eu fui pega de surpresa e talvez esse foi o maior facilitador do meu sofrimento, maior, né, talvez. Porque às vezes a mãe e o pai também, né, eles esquecem que o filho também tem uma vida, também tem sentimentos, né, também passa por esse processo. Sair de casa, muitas vezes, não é fácil pro filho também, verdade. E a gente precisa buscar ajuda, né? Porque Sim, a gente precisa claro. de ajuda. Eu conheço casos de pessoas que casaram, né, idealizaram isso pra vida toda, depois que casaram, choravam dia e noite com saudade de casa. Eu amo meu marido é o melhor de todos, mas sair de casa dói, eu quero minha mãe, entendeu? Eu quero meu pai. É difícil pro filho também, né? É verdade. E você sabe, Marcelo, que depois de um tempo, depois que eu vivi isso, essa ruptura, eu fiz terapia durante um tempo. E a gente trabalhou justamente isso que a Camila está falando. Porque esse sentimento de posse, de que ele é meu, de que o sentimento dele tem que ser meu, a gente esquece que ali é um ser humano, né? E com sentimentos, com desejos, com pensamentos. E eu me lembro que a psicóloga que fazia terapia comigo, ela sempre me questionou quanto a isso. Mas você parou para pensar no que ele sente? No que ele pensa? E isso, no começo, foi uma dor maior, eu ter que escutar aquilo, porque de fato eu não fiz isso. Eu não pensei nele. E eu tive que aprender a olhar para o meu filho entendendo que ele tem tanto direito quanto eu.
Então hoje eu consigo olhar para ele, respeitá-lo, entender que eu escuto mais o que ele fala, o que ele sente, o que ele quer, e eu busco estar ali pronta, olhando para um ser humano, não só o meu filho. Eu acho que isso é importante. Com certeza, é muito importante. O tratamento, né, mais forte, mais específico que a gente tem que fazer é ocupar o espaço vazio. Então isso é muito importante. Mas ocupar o espaço vazio com o quê, Verônica? Com o quê? Com você. Então, enquanto você ficar fazendo um movimento para fora, você vai só enfraquecendo. Então, as mães, todas as pessoas que a gente trabalha em cima desse sentimento, a gente trabalha preenchendo esse espaço vazio. Então, essa pessoa passa a se conhecer melhor, entender os seus gostos. A gente escuta muito dentro do consultório, eu anulei minha vida, eu deixei de fazer um monte de coisa por eles, sabe, aquele vitimismo. Então, a gente vai derrubando isso tudo e vai reconstruindo essa pessoa, né, do momento que ela parou. Então a gente volta lá atrás, aonde foi que você parou? Com quantos anos? A gente tem casos de mães com 13 anos de idade, 14 anos de idade. Então, a gente volta nesse momento da vida da pessoa e vai reconstruindo ela. Tem gente, para você ter uma ideia, com 70 anos que voltou para a faculdade, né, para fazer um curso, viajar, que tinha muita vontade de viajar pelo mundo, mas não viajou por causa dos filhos. E eu acho também que bate um pouquinho, não sei também se eu estou certa, mas Sim. comigo acontece isso, que às vezes a gente tem aquele sentimento de culpa, né? Assim, por exemplo, eu vou fazer isso por mim. Mas peraí, eu não devia fazer alguma coisa por ele? Parece que a gente traz uma culpa como se a gente não merecesse cuidar da gente Sim. pouco, de olhar pra gente. É um processo também que precisa ser trabalhado dentro de um consultório, né, numa terapia. Sim, tudo que você faz com segundas intenções. Então, se você cuidou dele dessa forma, é porque você queria que ele cuidasse de você. Entendi. Não sei se você tinha parado para pensar sobre isso. Então, aí a sensação que você teve quando ele saiu é tipo, eu fui traída. Né? Eu estava te alimentando e agora você não vai me alimentar. Mas é interessante porque no momento que houve essa ruptura, eu não tive esse sentimento. Mas no começo desse ano, que houve um episódio específico, que foi aonde que eu consegui romper com esse tipo de sentimento dentro de mim. Aí veio isso. E aí eu me senti traída por tudo que aconteceu e a posição dele. Mas antes não. Antes eu achava que ele era uma vítima. E aí estava tudo bem, eu só lidava com a minha dor, o desespero de não tê-lo comigo. E é tão complicado porque o tempo todo as pessoas pedem pra gente assumir um personagem. Tá? Então, ora você tem que ser a vítima, ora você tem que ser o bandido. Na época que eu estudei especificamente isso, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Eu falei, gente, como assim que eu tenho que ser um personagem? Né? Mas é verdade isso. A vida o tempo todo te pede, né, que você construa alguma coisa. Então tenta entender que essa construção que você faz com ele, ora você está de um lado e ora você está do outro. Se o tempo todo você estiver oferecendo alguma coisa, o que vai ocorrer? Essa relação vai ficar doente, vai ficar desequilibrada. Então vamos pensar numa abordagem mais sistêmica. Esse sistema vai falhar. É como se eu ocupasse demais o tempo com uma coisa e deixasse as outras coisas de lado. É como se eu tivesse um peixinho e esquecesse de vez em quando de dar comida para ele. Uma hora você vai chegar lá e o peixe está morto. E é você esse peixe. Interessante, né? Eu queria que vocês, primeiro Camila, falasse para as pessoas que estão nos assistindo, o que você deixa de dica ou de conselho para as pessoas que agora, com esse bate-papo aqui, elas puderam dar nome a um sentimento que talvez elas estejam vivendo e que nem elas sabiam que existe um nome, que isso é normal, que é natural, mas o que elas podem fazer, né, para poder passar por esse processo de uma forma mais suave, menos dolorosa, se é que existe uma forma. Eu acho que não existe fórmula, né, pra nada. Mas eu acredito que buscar ajuda
a terapia, né? Não sei, não diria nem a terapia só, mas procurar algo que te preencha, né? Que faça você se entender esse sentimento, né? Entender o que você está vivendo, fazer você pensar de uma outra forma, né? Tirar você da caixinha, eu acho que isso é essencial. Entendi. Né? O autoconhecimento é muito importante. É o que o Marcelo falou, você precisa saber que ali existe alguém para além da mãe, entendeu? Você precisa se alimentar, você precisa voltar a fazer as coisas que você queria, seguir os seus sonhos, entendeu? Eu acho que você tem que continuar seguindo a sua vida, não tem como parar e viver só isso, entendeu? E para além disso, né, quando você virar mãe, para quem não é, né, acho que e mesmo para quem é, eu acho que é importante você começar a se enxergar, porque esse momento é inevitável, entendeu? Uma hora o ninho vai esvaziar. Entendi. Marcelo, e o que você poderia dizer para essas mulheres que estão nos assistindo que se culpam, né, por sentir isso, ou que talvez ache que o filho atraiu? Como que elas podem trabalhar isso dentro de uma terapia? Como que você diria ser esse processo de tratamento? A maioria das pessoas que vêm para o tratamento, elas são indicadas pelos filhos, pelo marido, né, ou pela esposa. Nunca vem a pessoa, né, digamos assim, a pessoa que está sofrendo. Então isso só reforça a ideia de que a maioria das pessoas que vivem isso, tanto os filhos como os pais, eles não aceitam que tem algum problema. Então é muito importante que essa pessoa aceite, né, que ela veja o programa que a gente está gravando, que pesquise na internet, que tenta realmente entender que esse sentimento que ela está sentindo prejudica ela. Né? Se esse sentimento é prejudicial, então ela tem a condição de reconstruir a vida dela, igual a Camila falou, cuidando dela, olhando para ela. Né? Eu falo muito no consultório que você tem que olhar no espelho. Olha no espelho, conversa com você. Né? Todos os dias, pergunta para você o que você quer. Dá um sorvete para você. Né? Dá dentro do carro, conversa com você. Porque isso vai te fortalecer e vai fazer com que você procure ajuda. E que tipo de ajuda que você tem que procurar? Igual a Camila falou, não é só terapia. Né? E não é ocupar o seu tempo. Né? É buscar coisas que você gosta, que você deixou de fazer. Entendi, que te preenche, né? Isso, que te preenche de verdade. Não é simplesmente tipo assim, vou começar a comer, vou para academia porque lá na academia eu vou me ocupar. Não, você gosta de academia? Se você não gosta de academia, você não vai para academia. Né? Buscar coisas que realmente você sinta prazer. Tem gente que vai para música, vai participar de coral, começa a nadar. É fazer algo mesmo que você goste. Que você se encontre, né? Bom, gente, eu gostaria de agradecer porque o tema de hoje, para mim especialmente, foi muito bacana. Eu aprendi. Eu acho que também o que a gente falou aqui é muito pouco, né? Perto de um tema tão complexo desse. Eu acho que requer mais estudo, aquilo que o Marcelo falou. Sim. De buscar mesmo entender melhor esse sentimento, buscar ajuda, como a Camila pontuou aqui. Não passe por isso sozinho, né? É uma dor e a gente não precisa estar só, a gente tem como buscar ajuda. Então, Marcelo, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua participação. Obrigada, Camila. Muito obrigada. Eu acho que foi muito bacana o nosso bate-papo. Eu espero que todos vocês tenham gostado, assim como eu. Não se esqueçam de deixar o like de vocês e compartilhar esse vídeo com todo mundo. Muito obrigada e até a próxima.